Bom dia, turma. Então, vamos agora corrigir, certo? A quarta lista de exercícios, tá? Que é referente àquela parte de outras unidades de medida, tá? Então, aqui na primeira questão, nós temos aqui essa pergunta. Quantos cubos iguais a este, que tem 1 centímetro cúbico de volume, eu precisaria colocar dentro da figura abaixo para não sobrar nenhum espaço interno? Então, perceba que esse cubinho pequeno, aí, ele tem 1 centímetro cúbico, certo? Aí, então, a gente anota essa informação. Esse pequenininho, ele tem 1 centímetro cúbico. Aí, você tem essa figura maior e a pergunta é: quantos cubos desse pequeno vão caber aí dentro dessa figura maior? No caso aí desse paralelepípedo, né? Certo? Aí ele dá as medidas. Ele diz que aqui a medida é 5 centímetros. Aqui, no caso, aqui a largura 2 centímetros e a altura 4, certo? Aí, então, aqui, a gente vai fazer, deixa eu fixar aqui o meu, destacar vídeo. Pronto, aqui. Aí, então, aqui a gente vai fazer o cálculo, né, do volume aqui, certo? Então, a gente vai fazer o volume dessa figura grande, certo? Só é a gente multiplicar as 3 dimensões. 5 centímetros, vezes 2 centímetros, vezes 4 centímetros. Então, aqui vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. E como a gente quer saber quantos desse pequenininho cabe aqui do grande, a gente já sabe o volume desse pequenininho. Ou seja, só é a gente dividir, né? Então, a gente vai dividir aqui, ó, o volume do grande, que é 40 centímetros cúbicos, pelo pequenininho, que é 1 centímetro cúbico. Aí, então, aqui vai ficar centímetro cúbico por centímetro cúbico dá 1, vai embora. 40 dividido por 1, 40. Então, esse cubinho pequeno, ele cabe aqui dentro do grande, cabe 40 dele, né? Então, tem a alternativa aí que pergunta, né? Quantos eu precisaria colocar dentro da figura abaixo, quantos desses eu precisaria colocar? Então, você precisa colocar 40, né? Que corresponde à alternativa C. Letra C, certo? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Não, professor. Muito bem. Então, vou apagar e vamos para a segunda questão. Posso passar para a próxima? Pode. Muito bem. Quando a gente grava, né, pelo YouTube, a gente não precisa botar o corpo para esperar, né? Aí a gente edita o vídeo, é por isso que demora, né? Eu imagino que vocês sentiram isso quando vocês prepararam a aulinha de vocês para enviar para mim. Rapaz, Aí era se aqui, eu errasse, eu parava e começava tudo de novo. com certeza, é. Aí quando é ao vivo, se a gente errar, a gente diz, ó, gente, errei, apaga aí, vamos de novo. Gravando não, né? A gente É não tem verdade. coragem de enviar errado e dizer, desconsidere, vamos de novo, né? Aí gagueja. Isso. Aí esse não prestou não. Aí apaga e vai de novo, né? Muito bem. Vou compartilhar agora a segunda questão para a gente fazer. Na segunda questão, nós temos aqui, diz assim, uma piscina tem 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,40 de profundidade. Quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir essa piscina? Então, a gente pode aqui, para visualizar melhor, desenhar, certo? A gente pode desenhar
a piscina para a gente mais ou menos imaginar como é, certo? Então, disse que ela tem 8 metros de comprimento, aí tem 4 metros de largura, 4 de largura, e ela tem 1,40 de profundidade. Aí, já dá para eu tomar banho sem me afogar nessa daí. Bem rasinha, né? Pronto, tá aí a piscina. Fiz o desenho aqui. Aí diz assim, quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir essa piscina? Então, vamos lá. Então, é assim, pessoal. Com essas medidas, ele quer saber quanto de azulejo a gente vai precisar para revestir essa piscina. Então, para a gente revestir a piscina, por exemplo, para a gente revestir aqui a lateral, vou fazer aqui a parede lateral dela. Essa parede lateral, ela tem 8 metros por 1,40. Concorda? A parede grande lateral dela. Aí, eu vou calcular essa área, certo? Quando eu faço aqui 8 metros vezes 1,40, ó, vou anotar aqui, ó. 8 metros vezes 1,40, aí eu vou ter a área, certo? Que dá igual a 22,4 metros quadrados. Já calculei, ó, essa área dá 22,4 metros quadrados, certo? Só que essa parede da piscina, você tem duas dela, concorda? Você tem essa da frente e a parte de trás, não é isso? Eu peguei um arquivário meu para dar um exemplo. Ó, então, eu estou considerando, ó, faz de conta que isso aqui é a piscina, né? Aí, então, estou calculando a área dessa parede dela. Só que concorda que são duas, ó, né? Que tem essa medida 8 por 1,40, certo? Aí eu tenho esse lado e tenho outro, né? Ó, certo? Aí, então, vou pegar essa medida e vou fazer vezes 2, né? Ó, vou fazer essa área aqui, ó, 22,4 metros quadrados vezes 2, porque eu tenho duas paredes que têm essa mesma medida, certo? Eita, não, aqui eu errei, perdão. Eu botei a área total. Quando a gente faz 8 vezes 1,40, dá 11,2. 11,2, desculpe. Aí, 11,2 vezes 2, porque eu me adiantei. Aí, sim, 22,4 metros quadrados, certo? Pronto, já tenho a soma das duas áreas, né? Dessa parte da parede da piscina e da outra de trás. Aí, agora, eu vou pegar outra lateral da piscina. Vou pegar essa lateral aqui, ó. Certo? Vou fazer o desenho dela aqui para a gente visualizar melhor. A profundidade é 1,40. E aqui, ó, a parte de baixo são 4 metros. Aí, então, vamos calcular a área dessa parede aqui da piscina, né? Porque a gente, para revestir com azulejo, o cálculo, né, de área, concorda? Só é volume quando a gente está falando em 3 dimensões. Por exemplo, se a gente quer saber quanto de água essa piscina suporta, aí então é o volume. Como a gente quer saber quanto de azulejo a gente vai revestir nessa parede, então é área, tá? Aí então é a gente fazer base vezes altura, né? Lado vezes lado. 4 metros vezes 1,40 m. Então, a área aqui, 4 vezes 1,40 dá 5,6. Metro vezes metro, metro quadrado. Mas essa metragem aqui seria para revestir só um lado. Mas concorda que tem o outro lado dela aqui, olhando? Certo? Aí, então, eu vou fazer isso aqui, ó, vezes 2. Aí, quando eu faço 5,6 vezes 2,
dá 11,2 metros quadrados. E agora, eu medi as duas laterais menores, as duas laterais maiores, aí agora está faltando o quê? Falta embaixo. A parte de baixo, né? Aí a gente não coloca a de cima, porque não é um caixote fechado, né? Certo? Aí, então, o fundo, ó, vou colocar assim. Ó, aí o fundo da piscina vai ser um retângulo, né? Aí a gente viu que aqui, ó, a nossa piscina, essa parte de baixo tem 8 metros, concorda? Ó, 8 metros. E aqui, ó, se a gente for, ó, fazendo aí, para a gente ter uma visão aqui de baixo, ó. Esse fundo da piscina, né? Vai ter que medida 8 por 4, né? Ó. Esse é o retângulo que representa o fundo da piscina. Todo mundo entendeu? Aí, então, eu vou calcular a área dele, ó. É 8 metros vezes 4 metros. Então, 4 vezes 8, 32 metros vezes metro, metro quadrado. Aí, agora eu vou somar para eu saber quanto de cerâmica eu vou precisar. Aí, então, eu vou somar aqui, ó, esse valor, 22,4 metros quadrados, que é o somatório da área das laterais maiores da piscina. Aí, o outro valor que a gente encontrou, que é o somatório das áreas das laterais menores. E aqui a medida da área do fundo da piscina, certo? 32. Aí tá vendo que eu coloquei vírgula abaixo de vírgula, né? Ó, não precisaria do zero, não. Eu coloquei só para a gente armar a conta bonitinho, certo? Então, quando eu somar aqui essas três laterais, certo? Essas três áreas, vai dar 65,6 ou 0,60, né? Se quiser, certo? Metros quadrados. Então, aí vai ser necessário 65,60 metros quadrados de azulejo para revestir aí a piscina, certo? Essa aqui é a resposta. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Não, professora, está em ordem. Chegou João Paulo, não foi? Bom dia, João Paulo. Bom dia, professor. Estou por aqui. Beleza. Eu apago o quadro ou vocês estão copiando? Eu estou copiando, professora, rapidinho. Tudo bem. Errado. Professora, Sim. tem uma dúvida. Por exemplo, olha, a gente tem uma parede, vai imaginando aí, viu? Tem uma parede. Aí no meio dessa parede tem uma pilastra. Quando a gente vai calcular a área da parede, a gente calcula a base vezes a altura, né? É. Aí vai dar em metros quadrados. Mas a gente tem que tirar a parte da pilastra, por exemplo, calcular cada pedacinho, frente, lado. Sim. E depois... Olha, assim, no caso, por exemplo, sei lá, no meio da parede tem aquela pilastra bem acentuada, né? Como se fosse um retângulo colado assim, né? Que os arquitetos adoram. Mentira, que eles têm ódio. Aí você vai revestir, né, com a cerâmica. No caso, você vai calcular tudo, né? Como se fosse base vezes altura. Aí, essa diferença aqui vai ser outro cálculo que você vai fazer, certo? Aí, então, você vai calcular nessa diferença, nessa saliência que ficou, né? Vou fazer bem brutal aqui. Vou colocar meu arquivário aqui, um exemplo. Tá aqui a parede, né? Aí, então, tem essa pilastra aqui, entendeu? Tem essa pilastra. Aí, então, como é que você vai fazer? Você vai fazer como se não tivesse essa diferença, ó. Entendesse? Aí, então, depois do cálculo base vezes altura, aí você vai calcular a base vezes altura dessa lateral. Porque não vai revestir também de cerâmica?
Aí você vai somar. Aí você vai calcular só um lado, aí faz vezes 2. Entendeu? Certo? Aí acrescenta aí somando. Daquela vez que eu falei que eu perdi 3 pontos porque não calculei isso aí. Fez o quê? Eu perdi 3 pontos na aula de matemática porque não calculei a área assim. Tinha as pilastras, aí eu não sabia como fazer. Ah, meu Deus. Hoje eu levo Já pensasse, aí mas nunca esqueceu. Nunca esqueceu. É desse Aí eu jeito botei, que aí nunca mais erra, porque dá uma raiva tão grande, né? eu lembro Entendeu? disso. Aí não esquece nunca mais. Copiou, seu Alex? Posso Sim, apagar? sim. Já podem. Pode. Pronto. Obrigado. Por nada. Aí, então, aí essa aulinha eu também estou gravando para o pessoal que não pôde estar conosco agora acompanhar. Aí, se de repente eu apaguei alguma parte que não deu tempo de vocês copiarem, aí vocês depois, se puderem, ver lá no YouTube, que hoje no final do dia eu já posto essa aula. Tem vezes que na hora do almoço o vídeo já consegue carregar lá no YouTube. Essa daí foi a da letra A, não foi? Foi só a letra A. Probleminha bom, né? Só a letra A deu um quadro de contas, não foi? Que coisa maravilhosa, né? A gente Pois é. gosta de contas. Aí vamos lá. No meu quadro não dava não, meu quadro é pequenininho. Muito bem, seu Alex. Hoje eu apaguei a piscina, nem precisava, né? Porque a gente vai usar ainda, tá? Aí, então, a piscina tem 8 metros de comprimento, tem 4 de largura e 1,40 m de profundidade. Essa piscina aí pode tomar banho pessoas altas como eu e seu Alex, que não Isso, é verdade. afunda, né? Verdade? Não vai afundar. Muito bem. Tranquilo. Desenhei parecendo minha cara. Peraí. Aqui, pronto. Melhor assim. Pronto. 1,40 e 4 de largura. Aí diz assim, na letra B, qual é o volume dessa piscina em decímetro cúbico? Então, na letra B, está querendo saber qual é o volume e quer que a unidade seja decímetro cúbico. Em decímetro cúbico é bom porque você sabe que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, né? Aí você tem como fazer aí o comparativo de litro. Aí, então, vamos à conta. Quando a gente vai calcular o volume, né? Então, a gente só precisa multiplicar as 3 dimensões, certo? Então, o volume é igual a 8 metros vezes 4 metros vezes 1,40 metros. Aí, então, 8 vezes 4, 32. 32 vezes 1,40 dá 44,8 metros cúbicos. Mas ali na questão ele quer em decímetros cúbicos. Aí, então, naquela regrinha do metro, né? Ó, se a gente for analisar, né? Aí tem assim, quero hoje doar meu dinheiro com Milena. Aceito. Já comecei, não foi, Milena? Aí, então, eu tô na casa, aí todo mundo cúbico, né? Que a gente tá trabalhando aí na terceira dimensão. Aí, estamos aqui na casa do metro, né? E queremos ir para a casa do decímetro. Da casa do metro para a casa do decímetro, avança uma casa. Só que, como nós estamos na terceira dimensão, é 1 vezes 3. Então, a gente vai avançar 3 casas com a vírgula. Aí, então, você tem um número
44,8. Aí você vai andar 3 casas, vai andar 1, 2, 3. Ó. Ou seja, vai ser 44.800 decímetros cúbicos. Certo? A resposta. Ele não quer aí em decímetros cúbicos, não é isso? E decímetro cúbico é aquela informação que a gente tem da reguinha da relação capacidade e volume. Lembra que eu comparei o coelhinho indo para a casinha? Não perguntou aí, certo? Mas a gente está lembrado que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Ou seja, aqui é o mesmo que 44.800 litros, né? Não, mas se eu não me engano é a letra C, não é isso? É, a letra C. Essa é a pergunta da letra C. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a letra C. Acho tão lindo e mais lindo ainda quando entendo tudo. Obrigada, Guilherme. Estou atrasada, vim ver a conversa no bate-papo agora. Ó, na letra C, está perguntando aqui, ó. Qual a capacidade da piscina em litro? Muito bem. Então, ele está perguntando a capacidade da piscina em litro, na letra C. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Certo? Na letra C, aí então, sabendo que 1 litro tem 1 decímetro cúbico, né? Então, se a gente tem 44.800 decímetros cúbicos, 1 está para 1, né? Então, isso aqui é o mesmo que 44.800 litros. Essa é a capacidade da piscina. Todo mundo entendeu? Sim. Que bom. Muito bem. Eu vou para a próxima ou vocês estão dando uma copiadinha? Ou depois olha no YouTube? Eu já terminei, se quiser. Bem, já terminei. Eita, mas seu Alex é O arrochado. mais lento sou eu. É não, bichinho. É não, seu Alex. Pode copiar. Já terminei já. Muito bem. Então eu apago. Todos copiaram? Senhora. Muito bem. Vamos ver aqui a próxima questão, a 3. Aí na questão 3, nós temos aqui uma planificação, né? A figura abaixo é a planificação da superfície de um paralelepípedo retângulo. Calcule o volume em milímetro cúbico desse paralelepípedo. Muito bem. Então, eu vou aproveitar o desenho da piscina, que é um paralelepípedo, né? Certo? Paralelepípedo, no caso, sem a tampa, né? A piscina. A gente tem um paralelepípedo considerando a base e a tampa, né? A piscina, no caso, é aberta, assim, a parte de cima. E eu vou aproveitar aqui o desenho, certo? Então, olhando aí para a figura, a gente vê que esse paralelepípedo é assim, né? Ó, essa parte de baixo corresponde a 2,5 centímetros, né? Aí a gente tem a alturazinha dele, 2 centímetros, e essa profundidade, 1,3 centímetros. Não é isso, gente? Estão acompanhando? Aí a pergunta é, qual é o volume em milímetro cúbico? Aí eu vou anotar a pergunta. Ó. Qual é o volume, só que é em milímetro cúbico, a unidade aí solicitada, certo? Então, eu vou aqui interromper o compartilhamento, pronto. Então, de acordo com a planificação que a gente viu lá na questão, certo? A gente pode perceber que o paralelepípedo é esse. Quando a gente vai calcular o volume, a gente multiplica as 3 dimensões. 2,5 centímetros
vezes 1,3 centímetros vezes 2 centímetros. Aí, então, quando a gente faz 2,5 vezes 1,3 vezes 2, dá 6,5. Centímetros vezes centímetros vezes centímetros, centímetros cúbicos. Aí a pergunta não quer em centímetros cúbicos, está pedindo em milímetros cúbicos. Aí se a gente for analisar, né, aquela reguinha, né, da família, os múltiplos e os submúltiplos. Quero hoje doar meu dinheiro com Milena. Aí a gente está na casa do centímetro. Ó, queremos ir para a casa do milímetro. Então, a gente vai avançar só uma casa, né? Mas isso seria uma se não fosse cúbico. Como está cúbico, aí é 1 vezes 3. 1 vezes 3, 3. Então, a gente vai avançar 3 casas com essa vírgula. Então, se está lá, ó, 6,5, aí nós vamos avançar 3. Avança 1, 2, 3. Então, o número aqui, olha, vai ficar um número inteiro. 6.500 milímetros cúbicos. Essa é a capacidade, né? O volume aí desse paralelepípedo da questão. Tá certo? Porque ele pergunta, calcule o volume em milímetro cúbico desse paralelepípedo. Então, ele tem 6.500 milímetros cúbicos. E aí, pessoal? Joia. Joia? Que bom. Saiu esse 1,3 centímetros. Eu não vi ainda. Você falou baixinho. Fale mais alto um pouquinho. Esse 1,3 centímetros saiu de onde que eu não vi? Vou lhe mostrar É agora. a medida lá na Isso, lá na aqui, caixa, na caixa. Ó, que é exatamente a aqui, ó. largura. Quando a gente levanta aqui, ó, porque ele não está aberto, aí quando a gente levanta, ó, essas duas pontinhas, Né? concorda que vai ser a alturazinha dele, ó? É. Certo? Lá na calçadinha. Aí, quando levanta, tem 2. Aí cobriu, ó, essa parte de cima, ó, cobriu, vai ficar Isso. paralela a essa, concorda? Aí cobriu. Aí, então, esse 1,3, ó, é exatamente essa medida dessa profundidade dele, ó. Tá vendo? Concorda que 2, ó, essa medidazinha da alturazinha dele? Sim. Agora foi. Agora foi, que bom. Tanto que eu não vi a Entendeu? medida, não. Desculpa aí. Aí, por isso, teve uma disciplina que a gente pagou junto, não foi? Acho que foi geometria espacial, né? Que a gente fez aquelas planificações. Então, é interessante quando vocês estiverem ministrando aula no sexto ano, vocês terem um momento como aquele que nós tivemos, de fazer as É muito bom. planificações com eles, para que eles possam visualizar. Na hora que vem uma planificação, eles vão ter habilidade para visualizar 3D, que nem nós fizemos. Certo? Então, de repente, coisas simples, assim, eles levarem a caixa do creme dental, ou de uma caixa de um hidratante que tem em casa, abrir, né? E ali eles vão ver ele planificado e vão ter uma noção 3D. Tá certo? É. Lucas, lá na calçada, lá na frente. Muito bem, pessoal. Posso apagar? Pode. Por mim, pode. Muito bem. Pode? Pode. Muito bem. Vamos para a próxima. Aí, agora aqui na quarta questão. Quarta questão é bem didática, né? Um probleminha, certo?
que diz assim: qual é o volume de argila necessário para fabricar 1000 tijolos com as seguintes medidas: 22 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de altura, né? Então, já vou imaginar aqui meu tijolo, tá? Eu vou aproveitar o desenho que eu tenho aqui, que já foi o desenho da piscina, não foi? Para o do paralelepípedo. Ó, então eu já vou imaginar aí esse meu tijolo, né, da quarta questão, certo? Então, ele tem 22 centímetros de comprimento por 10 de largura, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de altura, certo? Eu sei que vocês compreendem, vocês conseguem visualizar o tijolo, mas como eu estou simulando uma aula, né, que vocês vão dar, né, no sexto ano, eu acho importante a gente sempre estar repetindo o desenho, para eles fixarem essa ideia de comprimento, largura e altura, certo? Então, essa largurazinha é a profundidade, né? E isso aqui é um tijolo, né? Isso aqui na quarta questão é um tijolo. Na conta aí, ele quer saber qual é o volume necessário para produzir 1000 tijolos, certo? Então, para produzir aí 1000 tijolos. Então, a gente vai fazer a conta e vai multiplicar por 1000, né? Depois. Então, aqui eu fiz o desenho de um tijolo. Para a gente calcular o volume desse tijolo, a gente vai multiplicar aí essas 3 dimensões, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, o volume do tijolo. 22 centímetros vezes 10 vezes 5. Eu compreendo que quanto mais informações a gente coloca, mais pode, assim, de repente, atrapalhar a criança lá no sexto ano. Não é tão bom, não é necessário a gente estar repetindo a unidade. Mas quando a gente repete, ele vai lembrar de colocar a unidade correta, entende? Então, é importante. Vai multiplicar número vezes número vezes número, né? 22 vezes 10 vezes 5 vai dar 1.100. Vai dar 1.100. Aí ele vai fazer, ó, centímetro 3 vezes. Então, vai contar, ó, repete a base e somos expoentes. 1 mais 1 mais 1. Ó. Então, ele vai colocar a unidade correta, né? Ó, 1.100 centímetros cúbicos. Só que ele vai ter que multiplicar por 1000, ó, porque são 1000 tijolos. Isso aqui foi só para um tijolo, né? Esse volume é de um tijolo. Quando multiplica por 1000, a gente só vai avançar 3 casas, não é isso? Então, para 1000 tijolos, você vai ter um volume de... Aqui, ó. 1.100.000 centímetros cúbicos, certo? Se você quisesse, né, na questão não está pedindo, mas se você quisesse colocar numa unidade menor, certo? A gente tem aqui, ó, meu dinheiro com milênio. Ó, se você quisesse colocar numa unidade menor, né? Você está aqui no centímetro cúbico. Se você quisesse colocar em decímetro cúbico, voltaria 3 casas, não é isso? Voltando 3, ó. Porque volta uma, né? O mesmo que 3, né? Nessa escala de cúbico, não é isso? Aí, então, você podia colocar assim, ó. Ou 1.100 decímetros cúbicos. Por que que eu coloquei assim? Porque no gabarito do livro, ele deu a resposta em decímetro cúbico, mas não é necessário, porque não, na pergunta, no enunciado, não está pedindo, certo? Então, aqui é só assim, ou, tá bom?
certo? Então, ó, só recapitulando. Calculamos o volume para um tijolo, mas a pergunta diz assim, quanto seria o volume para 1.000 tijolos? Aí, então, um tijolo, né, o volume de 1 vezes 1.000, então dá 1.100.000 centímetros cúbicos. Aí, eu apenas converti para uma unidade menor, para a gente não trabalhar com tantos zeros. Tudo bem? Certo? Mas se deixasse a resposta em centímetros cúbicos, estava errado? Não estava errado, tá? Só que como tem muitos zeros, né, por questão assim de estética, de boniteza, né? Aí você coloca numa unidade menor, certo? Até aqui tudo bem? Sim, professora. Bom dia, sim. Micael. Bom dia. Ô, Micael, nem respondi sua mensagem, nem cliquei. Mas a senhora viu? Abrir. Eu vi, eu não cliquei para abrir, mas eu entendi que era que não Pronto. podia para a aula de hoje. Mas meus exercícios, a resposta dá igual a essa daí também. Valeu, que bom. Aí eu estou corrigindo desde a primeira, mesmo sabendo que vocês têm um prazo até quinta-feira, mas aí eu vou corrigindo até onde der na aula de hoje, para quem não fez nada porque não entendeu, certo? Certo. De Viu? tarde vai ter Certo. também encontro. Vai, de tarde eu vou continuar a correção. Aí, se eu não me engano, hoje é o nosso último dia dessa disciplina, né? Aí, eu não tenho a informação ainda se eu continuarei com vocês. Gostaria muito de pegar a próxima disciplina, viu? Mas eu não sei. Tudo indica, né? Tudo indica que vai haver troca. Porque eu já estou há muito tempo com vocês, tá? Mas eu não sei. 6 meses. Eu estou só supondo, porque para o baque não ser maior, né? Tanto para mim como para vocês. Não sei vocês, mas para mim, que eu me apeguei muito a vocês. Tá? Também. Mas aí... Que bom, professor. Aí qualquer coisa, eu mantenho vocês informados durante a semana, certo? Tá, beleza. Tá bem. Certo. Não tem problema não. Vou mandar uma mensagem para a Carol para ver o que é que ela disse. Vou fazer Vou mandar agora. um abaixo assinado para ela. Eu geralmente, Micael, quem geralmente tem essa informação é a secretária de professora Cacilda, é Márcia. E aí, por conta desse que foi esse turbilhão de informação aqui em casa esses últimos 3 dias, eu não interagi com Márcia. Não sei se Carol tem a informação, mas aí, na hora do almoço, eu vou interagir com Márcia para saber. Qualquer coisa eu informo. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Tá bom. Então, posso passar para a próxima? Pode, sim. Muito bem. Aí a Milena, próxima... tá comendo o quê, Milena? O danado Tô já entra tomando com isso. um café bem saudável, pizza com refrigerante. Nossa, Olha. tá demais, muito saudável, Ó, pizza, borda recheada de chocolate, pizza de frango com queijo. Gente, que delícia é essa, hein, Milena? Isso Logo tu cedo de que manhã faz, é maravilhoso para as veias. Não, é meu marido que traz. Ah, bom demais. É mimada aqui em casa. No caso, essas 14 questões, aí tinha mais 3, não era por fora? Que era exercício complementar? E foi? Foi. Não, eu tô perguntando para lembrar. Micael, fica quieto, danado. Não, são 14 mesmo. Depois eu fiz as outras 3 também. Isso. No caso, 17. Tem um aluno exemplar. Ela resolveu na aula. Foi. Resolvi na aula. Professora, Micael só quer mostrar serviço. Eu quero mostrar que Não é? Precisava copiar, professora? Eu não copiei, não. Não, Ele tá chega tudo bem. atrasado, aí fica de né? Fica se amostrando, né, seu Alex? Olha. Não é, não, Milena? Mas, Ele chega aqui é mais. olha,
Na aula passada, eu respondi, Micael. Aí, se você quiser colocar junto a foto, pode ser. Micael, ele tem um caderno bem arrumadinho, gente, bem organizado. Aí, ele Tá. tira a foto, às vezes, e manda. Assim que você quiser, pode mandar, certo? Tá, Mas aí, tá. no caso, foram só essas 14 questões mesmo. Aí, no dia, quando eu mandei as 14, eu mandei 2 fotos. Na primeira foto, tem 4 questões. É Na isso mesmo. segunda foto, tem o restante, que é da 5ª questão até a questão 14, certo? Tá bom? Valéria tá aqui comigo. Que bom! Ó. Valéria, doce. Gente, isso aí é um romance, né? Micael e Valéria, é? Mas isso vai Aqui ser ela. na gravação, boy. Valéria tá aí. Que bom, Micael. Por isso que você demorou para entrar, não foi? A pobre de Valéria. Ó, professora, quem é Valéria que tá mostrando? Cadê? Meu Deus, Micael. Mas desse ser ruim, Micael. Eu não tô vendo, não. Cadê? Deixa eu ver. Tô fixar aqui o de Micael pra eu ver. Não faz isso não, Micael. Meu Deus. Continue, eu vou deixar. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui a questão 14. Questão 5. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu não estou conseguindo ver. Pronto. Essa questão muito boa, certo? Eu vi assim como uma relação com a estatística, certo? Com a estatística, porque você já pode dar uma noção aí de gráficos, certo? Ó, aí então tem aqui, 5ª questão. O gráfico abaixo mostra o consumo médio de café torrado e moído por habitante do Brasil ao ano em quilograma. Aí tem aí, né, o consumo médio de café por habitante em quilograma. Nesse lado aqui do gráfico, ó, quando você está dando aula de estatística, você vai mostrar para o seu aluno que todo gráfico vai ter um título e que você vai analisar os eixos horizontais e verticais, tá? Aí, então, aqui no horizontal, você tem a informação relativa ao ano de consumo de café e aqui o consumo, né, que está em quilograma, o consumo em quilograma. Então, por exemplo, aqui, ó, passou de 4, ó, tá entre 4 e 6. Aí, então, ele colocou aqui em cima, ó, podia estar aqui do lado, ó, escrito 4,51. Mas como os valores são muito próximos, ia ficar muita informação aqui do lado, concorda? Ah, então, por isso que tá aqui em cima, ó. Mas é como se tivesse aqui do lado, ó, outro tracinho e a informação aqui, ó, em cima do 4, 4,51. Estão entendendo? Certo? Então, é assim. Aí, então, aqui você tem, ó, no ano de 2008, 4,51. No ano de 2009, 4,65. E assim sucessivamente. Aí, aqui diz, observando o gráfico, responda as questões. Aí, na letra A, está perguntando quantos quilogramas por café foram consumidos em média por habitante em 2010. Aí, então, você vai olhar para o ano de 2010, olha. No ano de 2010, ó, foram consumidos quantos quilogramas? Vocês estão vendo aí no gráfico. 4,81. Isso. Então, ó, 4,81 quilogramas. Então, a informação aí é só você olhar para o gráfico, tá certo? Não tem nem dúvida, é só olhar. Aí, na letra B, está perguntando qual foi a média de consumo do café no período de 2008 a 2013. Aí, então, ó, se você olhar, é todo o período do gráfico, de 2008 a 2013. Aí, ele quer a média. Como é que a gente calcula a média? Por exemplo, lá na faculdade, como é que eu calculo a média de vocês? Se eu fizer 3 atividades, eu somo a nota das 3 e divido por 5, é? Não. Não.
Soma as 3 e divide por 3. Se Por forem, se forem duas notas, soma as duas, divide por 2. Então, a média é isso. É você somar, né, os eventos e dividir pelo número de vezes que esse evento se repetiu. No caso aqui, nós temos quantos anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, somaremos os 6, as 6 informações, né? Ó, a gente vai somar 4,51 mais 4,65 mais 4,81 mais 4,88 mais 4,98 mais 4,87. Soma essas 6 informações e divide por 6. Na hora que eu somo as 6, certo? Vai dar 28,7. Dividido por 6, ó, vai dar igual a aproximadamente 4,78 quilogramas, certo? Então, aqui diz assim, qual foi a média de consumo do café no período de 2008 a 2013? Ó, então, eu somei, né, para cada ano, para 2008, 2009, 2010, é isso, né? É, aí. Toma, vai. Vai com Deus. Certo? Aí, então, eu somei, ó, 2008, 2009, 10, 11, né? Ô, 10, professor, 11, 12, 13. Sim. por que o sinal fica de aproximado aí? Porque na hora que você vai dividir, ele dá o número quebrado. Ó, na hora que você vai dividir, quando você divide aí 28,7 dividido por 6, ele dá 4,78 na calculadora. Fica 4,78, 3, certo? Aí, por isso que eu coloquei um aproximadamente, porque dá assim, bem quebrado, né? Não deu fechado, certo? Aí, por isso que eu botei aproximadamente. Tá certo, crianças? Ok, professor. Muito bem. Aí eu vou voltar lá para a questão, porque ela é boa de fazer olhando para o gráfico. Letra C. Ó, estou compartilhando aqui a calculadora com vocês, Tô vendo, é verdade. certo? Aí dá todo quebrado assim, ó, tá? Aí, então, por isso que eu botei aproximadamente, tá bom? Aí, vou compartilhar aqui a pergunta, o exercício. Aí, aqui, ó, na letra C agora, certo? Na letra C. A média de consumo de café de 2011 para 2012 aumentou ou diminuiu? Aí, quando você olha aqui, ó, 2011 e 2012. Aumentou, gente? A imagem está na calculadora ainda. Eita, peraí, que para mim eu vejo os 3. Tu já pensaste? Interromper compartilhamento. Compartilhar a tela. Aqui, chegou. Pronto. Isso. Muito bem, seu Alex. Aí, então, aqui, ó. A média de consumo de café de 2011 para 2012 aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou, não foi, ó? Tava em 2011 era 4,88. Aí em 2012 foi para 4,98. Ou seja, aí perguntou, aumentou ou diminuiu?
Aumentou, não foi, ó? 0,. Aumentou. Aí ele está perguntando se aumentou ou diminuiu, foi de quanto? Esse aumento ou essa diminuição? Aí você vai fazer uma subtração, ó. Porque aqui, ó, vou aumentar. 10. Ficou melhor para ver? Ficou. Aí Ó, ficou bom. aí se ele está falando, ó, a pergunta aqui, ó. Ele está dizendo de 11 para 12, né? Aí, então, você vai olhar aqui, ó. Entre Em 11 e 12. 2012, ó, aí você vai fazer 4,98 menos 4,88. Então, foi um aumento de 0,10 quilogramas, não é isso? Isso. Certo? Pronto, Ó. beleza. Aumentou, né? E eu fiz a diferença. Bom dia, David. Bom dia, professora. Desculpe o atraso, só deu para chegar agora. Tem problema nenhum. Aí depois você vê se você precisar, que eu estou corrigindo, eu estou tirando as dúvidas da lista, para ajudá-los, né, na entrega, né? Que essa semana vocês trabalharam muito na questão da aula, né? E nas escolas que é período de registro, né? De aula, tudinho, certo? Aí estou dando uma forcinha aí, tá bom? Aí, se você já tiver feito, né, as primeiras questões, nem vai precisar rever a aula no YouTube, tá bom? Eu corrigi, eu já vou na quinta questão. Aí, vamos continuar aqui, né, que ela é um pouco longa. Aí, aqui, vou diminuir um pouquinho. Ó, aí, aqui, na letra D, a letra C nós já respondemos. Aí, na letra D, está perguntando assim. Pela média, em 2013, quantos quilogramas de café teriam sido consumidos por 72 mil habitantes? Então, ele quer saber, esses 72 mil habitantes consumiram, habitantes, né? Ele está falando aí no ano de 2013, ó. Vou botar até o ano aqui, ó, 2013. Aí a gente vai olhar aqui no gráfico. Em 2013, foi um consumo de quantos quilos de café por habitante, ó? Em 2013, foi 4,87, ó. Estão vendo? Ó, vou aumentar aqui, ó. Tá vendo? Ó, no ano de 2013, foi 4,87 quilogramas, certo? Aí, então, a gente vai fazer essa conta, ó. Ó, 72 mil vezes 4,87, que dá igual a 350.640 quilos de café, certo? Só no ano de 2013, né? Considerando aí o consumo de 72 mil habitantes. Então, concluímos aí a quinta questão. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Estou só copiando. Pronto, é o tempo de eu tomar uma aguinha. Vai lá. Muita chuva aí, por aí. Por favor. Aqui foi ontem muita chuva, mas hoje já tá sol. Passou, né? Opa! Ó que lindo. Eita, a visão de Milena. Foca nela. Peraí que eu vou dar um zoom aqui. Foca nela. Peraí, fixa, sabe? Eita! É aonde que tu mora? Eu moro no IPES, bem pertinho da faculdade. Eita, que bom!
E Lourenço fazendo um piada aí em Milena. Ele tá sentado nas minhas costas, acredita? Eu sei como é. No de escola, não. De escola, não. O bichinho. Aí eu saí agora com a história de tomar água, mas não. É para ir ver como é que tá o meu povo com a visita, né? Porque... Ver se estão se comportando. É. Mas é assim. Muito bem. Deu tempo de copiar? Deu sim, professora. Pronto. Vou compartilhar a sexta questão e vou apagando o quadro. Aí eu tenho que ir ali dar uma espiadinha. Tudo sob controle. Pronto. A sexta questão também é bem boa. Certo? A sexta questão tem aqui assim, ó, é um probleminha, né, da área da construção. Ó, tem assim. Deseja-se cimentar com uma mistura de areia e cimento um quintal retangular com 10 metros por 14 metros. O revestimento terá 3 centímetros de espessura. Qual deverá ser o volume dessa mistura? Muito bem. 3 por 1. Ô, caba bom. A Rafa é a medida do traço, foi? O senhor é quente mesmo. Essa semana eu trabalhei com isso. Na casa da minha irmã. A gente traçamos a braço 25 traços de massa. Está Foi todo quebrado mesmo, esse Alex. rapaz. Homem, eu passei terça, quarta e quinta, não podia nem sentar direito e andar. Coitado, As com costas. certeza. Mas o senhor tem força, viu? O senhor e sua irmã, foi? Mas porque foi a gente foi fazer um piso lá na casa dela. Aí a parte lá da varanda deu esse tanto. E pior que foram 2 pisos, que era um piso de concreto e em cima do concreto a gente fazia o piso normal. Foi mesmo, viu? O senhor é um valente, viu, senhor Alex? Caba quente. Pois é. Foi pronto. Eu e mais 8 pessoas fazendo, carregando, né? Eita, é. É gostoso. É bom, e depois de pronto é bom demais, né? A pessoa fica depois toda orgulhosa, depois teve uma favada, aí foi e é longe. assim, é bom, quando termina, né? Toda vez tem um... Ótimo. Pois muito é. gostoso. Aí eu adoro celebrar comendo. Eu sou a pessoa que gosta. É gostoso, tá certo. Comer junto é bom, né? Lá na aula a gente tinha o cafezinho da gente. Pois é. Pois é. Pois é. Aí, então, deseja-se cimentar, né, com a mistura de areia e cimento, né, um quintal retangular. Então, eu fiz aqui mais ou menos a medida do quintal. Aí tem dizendo que é um quintal retangular com 10 metros por 14 metros, tá? Então, comecei lá... Essa questão aí parece com o seu Alex, fazendo um piso. Pronto, seu Alex gostou na hora, pronto. Aí aqui, como eu fiz esse ladinho menor, eu nomeei ele de 10 e o maior botei 14, certo? Já tinha feito assim, né? Aí tem aí, o revestimento terá 3 centímetros de espessura. Aí, então, ó, eu vou fazer aqui os 3 centímetros de espessura. Ó, então, eu vou colocar a altura aqui, né? E vou botar a espessura aqui, tá bom? Ó, 3 metros. Já ajeitei meu desenho para ficar aí em 3D. Tá bom? Então, é mais ou menos, no caso, é a altura, né, que vai ter esse revestimento aí do quintal, certo? Aí tá perguntando, qual deverá ser o volume dessa mistura? 3 por 1, que seu Alex falou, é a proporção da areia e do cimento. Não é isso, seu Alex? Sim. Né? Aí 3 por 1. Diga, Milena. É a proporção, né? No caso, é 3 de areia e 1 de cimento. Não é isso, seu Alex? Ou é o contrário? Só que a gente usou aqui, na verdade, foi 2 por 1, senão
Para ficar Fica muito forte. fraco, né? Muito bem. 2 por 1. Isso. Aí, no caso aí, né, ele quer saber qual vai ser o volume. Aí, então, o volume a gente já aprendeu. A gente faz 14, multiplica as 3 dimensões, né? 14 vezes 3 vezes 10. Vale lembrar que a ordem aqui não vai alterar o produto, né? Se você fez 10 vezes 14 vezes 3, não tem problema, certo? Então, aqui vai dar... sim, mas tem um problema. Olha o erro aqui, preste atenção. Eu ia falar agora. Isso. Olha, aí não é bem assim, tenha calma. Na hora que a gente viu que aqui, ó, essa medida, veja, preste atenção, vou ajeitar aqui meu desenho. A gente Professora, viu... coloque na tela. Foca em mim, foca em mim. Ó, vou só lembrar Isso. que é 3 centímetros de espessura, certo? Ó, Isso. preste atenção. Aí vamos lá. Eu sei que o quintal tem essa medida, né? Então, eu vou botar aqui a área do quintal, certo? Ó, vou botar aqui a área, tá bom? 14 vezes 10, não é isso? Só que disse que a altura da coluna de concreto vai ser de 3 centímetros. 3 centímetros, certo? Aí, então, ó, vou botar aqui, ó, 3 centímetros. Só que a gente está trabalhando com metro. Na hora que eu for calcular o volume, ó, volume é 1, 2 vezes 3 dimensões, né? Assim, a espessura. Isso. Aí, só que aqui está em centímetro, certo? Aí, a gente não pode trabalhar com as unidades diferentes. Eu vou ter que converter esses 3 centímetros, que não pode estar metro vezes centímetros. Não pode. Aí, então, eu vou fazer aquela regrinha, né? Meu dinheiro com... Pronto, precisa só até aqui. Aí, eu estou na casa do centímetro e quero ir para a casa do metro. Da casa do centímetro para a casa do metro, eu volto 1, volto 2. Na hora que a gente volta 2, aí então vai ficar 0,03 metros, né? Ó, volta 1, volta 2. Então, 3 centímetros é o mesmo que 0,003 metros. Aí então, ó, vou ajeitar aqui, ó. Vou fazer 14 vezes 10 vezes 0,03 metros. Então, veja como é importante a gente fazer a conta colocando a unidade, ó. Metro, metro e metro. Agora sim, a gente pode terminar essa conta, certo? Eu fiz essa burrice, professora. Não, multipliquei tudo de uma vez. Isso, então, ó, é uma pegadinha, certo? Então, você mostra ao aluno que ele colocar a unidade é importante, até para ele não cometer esse errinho, certo? Aí, então, 14 vezes 10, 140. 140 vezes 0,03 vai dar 4,2 metros cúbicos, né? Porque é 1, 2, 3. Unidade de volume é metro cúbico, certo? Então, esse vai ser o volume aí da mistura de areia e cimento que vai ser colocada aí para revestir esse quintal, né? Todo mundo entendeu direitinho? Então, a casquinha de banana aí foi na questão da espessura dessa mistura aí de areia e cimento. O quintal tem essa medida, ó, 14 por 10. Ou 10 por 14, né? Como queira colocar. Só que essa altura do produto foi informado que era de 3 centímetros. Aí, então, a gente podia ir no automático, fazer 14 vezes 10 vezes 3. Aí só não pode fazer isso porque as unidades não estão compatíveis. Certo? Tivemos que fazer logo a conversão de centímetro para metro. E a 420 fechado, fosse 3. Isso mesmo. A 7ª questão é muito boa também.
Todo mundo copiou? Sim, eu já. Sim, professora. Muito bem. Então, vou compartilhar aqui o enunciado. Da questão 7. Pronto, ó. Tem aí. Construíram-se 3 cubos de mesmo volume. A soma das medidas de todas as arestas de cada cubo é 64,8 centímetros. Colocou-se um cubo sobre o outro, obtendo-se um paralelepípedo. Qual é a soma das medidas de todas as arestas do paralelepípedo? Aí depois, qual é a soma das arestas das áreas das faces? Qual é a soma das áreas das faces de cada cubo? E qual é a soma das áreas das faces do paralelepípedo? Então, muito bem. A gente tem que pensar aí bastante, né? Tem que imaginar aí esses cubos. Para facilitar, né? Eu gosto de fazer o desenho para a gente visualizar aí, né? O pensamento aí 3D. Certo? Então, 7ª questão. Temos o cubo, né? São 3 cubos de mesmo volume. Então, você tem aqui, são 3 cubos de mesmo volume. Aí diz que colocou os 3, um em cima do outro, né? E formou um paralelepípedo. Tá aqui, né? Pronto. Aí diz assim: construíram-se 3 cubos de mesmo volume. A soma das medidas de todas as arestas, pronto, todas as arestas é 64,8 centímetros. Então, eu vou colocar assim, arestas, vou botar assim, total, né? Para a gente lembrar que é o total. Ô, galo cantador, acho lindo, 64,8 centímetros. Então, a aresta, certo? O menino pegar aquele meu cubo de origami, desmontado todinho, ele ia servir agora, não era para eu fazer aí o modelo. Mas eu vou pegar aqui meu arquivo e vou mostrar. Para quem não lembra o que é a aresta é essa medida aqui, né? Ó. Certo? Ó, aqui uma aresta, outra. Então, por exemplo, a gente tá olhando aqui, ó, para a figura, certo? A gente vê que o cubo, ó, vou fazer separado, ó. Um cubo, ó, um cubo, ele vai ter quantas arestas? Ó. Aí eu vou marcar de vermelho para vocês verem, certo? Ó. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não é isso? Então, um cubo, ele tem 12 arestas, né? Para a gente ficar na dúvida, a gente imagina assim, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí do outro lado, mais 4, 8, né? Aí aqui, ó, 9, 10, 11, 12. Certo? Tá bom? 12 arestas. Aí ele, no enunciado, está dizendo que quando agrupou aqui os 3, né? Ele ficou com a forma de paralelepípedo. Ó. Colocou-se um cubo sobre o outro, obtendo um paralelepípedo. Tá aqui, ó. Certo? Aí vou anotar aqui, ó, para ninguém esquecer que um cubo tem 12 arestas, certo? Aí tem aqui. Qual é a soma das medidas de todas as arestas
do paralelepípedo. Aí, então, a gente vai somar aí a medida, né, de todas as arestas do paralelepípedo, certo? Então, se o total de arestas, ó, deixa eu interromper aqui. Ó, se o total de arestas de um cubo, não é do cubo, ele diz aí que fez a medida, esqueci aqui a palavra. Ó, se ele disse aqui, ó, que a soma das medidas de todas as arestas é 64,8 centímetros. E a gente sabe que se fosse só um cubo, ele tem quantas arestas? Não são 12? Aí, então, eu quero saber quanto é que mede uma aresta. Ó, uma aresta. Porque não é um cubo, se eu descobrir a medida de uma aresta, eu consigo fazer a dele todo, entende? Aí, então, 64,8 dividido por 12 dá 5,4 centímetros. Então, eu acabei de descobrir que cada aresta desse meu cubo tem 5,4 centímetros, entendeu? Aí, né, na letra A, ele quer saber qual é a soma das medidas de todas as arestas do paralelepípedo. Aí, resta agora a gente saber quantas arestas tem o paralelepípedo, entendeu? Porque agora eu vou fazer 5,4 centímetros vezes o total de arestas. E aí, quantas arestas nós temos nesse paralelepípedo? Vamos contar, né? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, a gente vai fazer da forma mais inteligente, né? Então, 36, né? Como? 36. 36 tem não, tem menos, são 20, certo? Aí, então, 24. É. Foi desde, foi? Ô, caba arrochado. Foi quase. Ó, vamos contar junto aqui. Olha, aqui a gente contou, não foi 12 arestas, não foi, ó? 12. Só que a gente não conta com essas arestas aqui todas, aqui, ó. Nesse cubo de baixo, seria 12, né? Certo? Só que a gente vai tirar algumas, né, ó? 12 e aqui 12, não é isso? Só que a gente vai tirar algumas, tá? A gente pode fazer 12 vezes 3, né? Vou fazer aqui 12 vezes 3. Dá 36 arestas. Só que eu vou retirar, ó, 1, 2, 3, 4. Concorda? Vou tirar 4 daqui. Aí vou tirar mais 4 daqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Aí, então, vai ser 36 menos 8, né? Aí, 36 tirando 8 dá 28, né? Aí, qual foi a outra que eu vi que tirava, meu Deus? Mas é porque se um cubo está ligado ao outro, professora, não são 4 arestas, são 8. Não? 4 arestas de um cubo mais 4 arestas do outro dá 8. Isso Aí mesmo. Foi isso mesmo. 16 arestas. 16, isso mesmo. Tava bom. Eu já tava com vergonha aqui, que eu fiz a conta e deu certo. Viu, David? Aí no caso da aí é isso mesmo. Eu tirei só as 4 de baixo, né? Ou, no caso, as 4 de cima desse cubo. Só que eu tenho que tirar as 4 de baixo também, que não tá colado. Aí, 4 mais 4, 8. Então, só nesse pedaço, ó, eu retiro 8. Aí, aqui nessa outra colagem, eu tiro 8. Ou seja, eu vou tirar quanto? 16, não é isso? Aí, 36 menos 16 dá quanto? 20. Então, vai ser 5,4 centímetros vezes 20 arestas, né? Estão entendendo? Tá entendendo, senhor Alex? Sim, aí, sim. então, 5,4 vezes 20 vai dar 108 centímetros de aresta. Entendeu? Ok, certo. É boa nessa questão? É.
Então, a resposta é 108 centímetros de aresta na letra A. Aí, na letra B, ele faz a pergunta: qual é a soma das áreas das faces de cada cubo? Ó, a área da face. Letra A, né? Isso, É estudem do foi A, só né? letra A, viu, seu Alex? Só emoção aqui, ó. Certo. Estudem foi Pois só é, letra tô A. vendo. Eita, deixa eu abaixar mais aqui. Ninguém viu a conta que eu fiz. Ó, 12 Mas dá arestas. para acompanhar. Beleza, seu Alex é quente mesmo. Muito bem, David. Ok. Mas é isso mesmo. Foi por pouco, olha. Faltou tirar as 4 que estavam colado. Uhum. Tava bom. Hoje eu vou terminar de assistir os vídeos das aulas que vocês postaram, certo? Eu acho que o último que eu assisti foi o de David. Faltou ver. Esta minha que eu botei hoje de manhã. Eita, eu vou assistir, vou sim. Vou botar em dia aí minhas conversas de WhatsApp. Sem mentira nenhuma. Eu estava dizendo aqui a Guilherme quando eu comecei a aula. Um dia e meio, foi bem dizer 2 dias sem eu olhar o WhatsApp. 432 mensagens ontem, quando eu peguei para mandar o lembrete da aula de hoje para vocês. Só o colégio dos meninos, porque 3 filhos, 3 grupos, né? Só que o colégio dos grandes teve intriga arenga, aí formaram outro grupo de pais. Aí eu não saí do outro, né? Porque tem informação que vai em um que não vai no outro. Aí nesse outro que criaram teve outra arenga. Aí, ou seja, no colégio do menino grande são 3 grupos. 3 grupos. Aí, São de que ano, professora? O mais velho é do 5º ano e a menina é do 3º ano. Aí, com esse negócio de pandemia, criaram o grupo das tarefas do 5º ano e as tarefas do 3º ano. Então, no colégio dos meninos grandes são 5 grupos. Eita. Aí, cada grupo tem um monte de mensagem. Eu mereço. Tem hora que eu tenho vontade de sair. Não falo não. Mas tem que ficar, porque Fale, se não. eu falo num grupo, não fala no outro, eu fico só olhando. Exatamente. Vamos lá. Aí na letra B, quer saber qual é a soma das áreas das faces de cada cubo. Aí você vai olhar a área da face do cubo. Então você tem, vou fazer uma face. Vou fazer uma face. A gente sabe que a gente fez a continha e descobriu que ele tem 5,4 centímetros de aresta. Ou seja, cada face é um quadrado com 5,4 centímetros de lado. Quando a gente vai calcular a área, né? Ó, porque a área são 2 dimensões, né? Base vezes altura. 5,4 ao quadrado, né? Lado ao quadrado ou lado vezes lado, como vocês quiserem colocar, né? 5,4 vezes 5,4 dá 29,16 centímetros quadrados, né? Porque centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Mas isso daí é a área só de uma face. Mas um cubo, ele tem quantas faces? Ele tem 4 faces laterais, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Aí tem a tampa, 5 e a base, 6. Então, são 6 faces, né? Então, quando eu faço isso daí, ó, esse valor dessa conta, né? E eu multiplico agora por 6. Aí, então, quando eu multiplico por 6, eu vou ter, deixa eu ver aqui, deu 174,96 centímetros quadrados, certo? Isso aqui é a informação que ele pede na letra B, qual é a soma das áreas das faces de cada cubo. Então, isso aqui, ó, é a área total das faces do cubo, certo? A área total
das faces, tá certo? Então, uma face, só uma, tem uma área de 29,16 centímetros quadrados. Aí, como ele tem 6 faces, é você somar 29,16 6 vezes, né? Somou 6 vezes, ou seja, multiplicou por 6. Tá bom, pessoal? E para a gente encerrar essa aula da manhã, eu sei que já deu 11 horas, mas aí vamos fazer a letra C para não perder o raciocínio, certo? Na letra C, está perguntando qual é a soma das áreas das faces do paralelepípedo. Aí você vai olhar para ele aqui, ó. A soma das áreas das faces. Aí, então, você tem aqui, ó, aqui na frente, você tem 3 faces, não é isso? Aí, então, você vai multiplicar 3 vezes 4, concorda? Porque não são 4 lados, né? Então, você só na lateral, só a área lateral, você vai ter 3 vezes 4, 12, né? Vou fazer a letra C nesse cantinho, tá bom? Ó, tá aqui, letra C. Então, ó, só aqui, ó, na lateral, você tem 3 na frente, né? Aí multiplicou 3 vezes 4, vai dar 12. Aí tem a parte de cima e a parte de baixo, mais 2, né? Vão dar 14, né? Olhando para o paralelepípedo, então você vai somar aí 14 faces, concorda? Aí ele quer saber aí a área do paralelepípedo. Então, você vai fazer 14 vezes a área de uma face. Você não calculou agora em a área de uma face, ó, deu quanto? 29,16, não foi? Vezes 29,16. Aí, então, vai dar quanto? 408,24. 408,24 centímetros quadrados. Por que é centímetros quadrados? Porque a gente está calculando a área lateral. Vou repetir para todo mundo entender. Na letra B, pediu a área lateral, o total, né, da área lateral. É como se dissesse assim: eu quero revestir esse cubo que você encontrou que a medida dele é de 5,4 centímetros de aresta. Eu quero revestir ele com cerâmica, certo? Eu quero revestir ele com um produto especial, um papel, pronto, que ele é muito pequeno, né? Eu quero revestir ele com um papel colorido, certo? Aí, então, qual vai ser a área total de papel que eu vou usar para revestir esse cubo? Aí, então, você calculou a área de uma face. Aí, deu 29,16. Aí, você multiplicou por 6, porque o cubo tem 6 lados, não é isso? Tem os 4 lados laterais, a tampa e o fundo. Pronto, aí você fez vezes 6. Aí, então, um cubo vai dar um total de 174,96 centímetros quadrados desse papel. Aí, agora, na letra C, volta para a problemática inicial. Você não pegou os 3 cubos, colocou um em cima do outro e formou um paralelepípedo. Então, agora, você não está levando em conta essa face de cima desse cubo aqui, ó, e nem a face de baixo desse daqui, tá entendendo? Aí você colocou os 3 e você quer revestir. Aí ele ficou um negócio como fosse esse meu arquivário, ó, como se fosse uma peça única. Mas aqui tem 3 cubos. Aí a pergunta é, e agora para revestir? Qual é a área total? Então ele não está perguntando volume para você preencher. Ele quer saber a área, como se você fosse enrolar isso aqui todinho com esse papel especial, entende? Aí você vai levar em conta o quê? O cálculo que você fez anteriormente. Ó, você tem o valor da área de uma face. Aí, então, se você tem a área de uma face, você não supõe que aqui são 3, ó. Aqui 1, 2, 3. Aí, então, você tem 3 aqui na frente, ó. Aí, quando eu disse, gente, ó, você tem 3, olhando ele de frente, 3 cubos.
Aí não são 4 laterais, porque você tem 1, 2, 3, 4. 4 laterais, mais a tampa e o fundo, né? Então, eu disse 3 vezes 4, 12. Mais a tampa e o fundo dão 14. 14 áreas que você vai multiplicar. Então, ou seja, é como se você somasse esses 29,16 14 vezes, né? Uma multiplicação, né? Uma soma, né? Sucessiva. Então, 14 vezes 24. Ou seja, você tem muito aí nessa questão de raciocínio lógico, de interpretação, porque o cálculo de área e de volume é muito trivial, né? Então, para a criança ela conseguir abstrair, né, dela fazer isso aqui, dela descobrir que quando você agrupa, você vai ter só 14 faces, é muito importante que ela consiga, entendeu? Então, é demorado, é uma atividade que você vai passar para ela fazer em casa, essa. Na aula são problemas, exercícios mais simples, entendeu? Aqui ela tem que estar pensando em casa. Essa lista de exercícios foi retirada do final do capítulo. São aqueles exercícios chamados complementares. Então, depois de ela ter exercitado bastante, ela consegue fazer isso aqui, entendeu? Certo? A gente tem que respeitar o limite, né? Que são crianças, é 6º ano. Você já pensou? A gente demorou bastante, não foi para fazer? Foi. Eu acho que a casca de banana nessa questão é mais a parte do cubo, quando ele se cola, né? Que a gente tem que desconsiderar essas 2 faces. Porque senão a Isso. questão fica tudo errado. E por isso que é bom, por exemplo, numa aula anterior, a gente ter feito com eles aquele cubo de origami. Deixa tudo guardadinho e quando você for corrigir, você usando como exemplo, eles conseguem visualizar. Entendeu? Ajuda bastante. Quando a gente não consegue, no pensamento, abstrair a figura, então a gente tem que tentar fazer no concreto, né? No real, né? Vai ajudar bastante. Então tá, pessoal, vamos encerrar esse período da manhã. Vocês copiaram tudo, né? Vou encerrar o vídeo e a gente se encontra mais tarde, de 1h30. Pode ser? Dá tempo de todo mundo comer o almocinho, tirar um cochilinho, né, seu Alex? E aí, Isso. certo? E de 1h30 eu entro para continuar a correção, tá certo? Vale beleza, professora, tá ressaltar bom. que essa lista não tem pressa, né? Vocês vão ter o prazo para entregar até quinta-feira, certo? Mas aí Tirar foto, né? tirar a foto da turma, deixa eu botar bom. todo mundo aqui, exibição em galeria. Só somos nós 5, né? Todo mundo aí, Milena, ajeitando o penteado, ajeitar o meu também. Ajeite seu cabelo, Eita! Pronto. Pronto, vamos lá. Vamos lá, 2 meses já. Eita! Vou botar lá no grupo para ver se vocês gostaram. Para fazer inveja, para quem não pôde vir. Eita, cadê o grupo que eu não estou vendo? Vou ali almoçar na casa de mamãe agora. Olha, tá vendo? Fica fazendo inveja. Rapaz. Uma galinhazinha caipira. Eita. Ó, coloquei lá. Então, vou encerrar, tá bom? Um grande abraço e até mais tarde de 1h30, tá bom? Tchau. Certo. Tchau.